Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Tesouro ou FIs, que são os fundos imobiliários para aposentadoria. E mesmo que você já seja aposentado ou que você está prestes a se aposentar, ou também se você ainda não se aposentou, nem está prestes, mas você está pensando lá na frente na sua aposentadoria. Então nós vamos falar baseado nesses três cenários. O que melhor atende para você ter como uma renda extra na sua aposentadoria? Tesouro direto ou fundos imobiliários? O que te atende melhor para ter, às vezes, até como uma renda principal, que se você se tornar um investidor de verdade, os investimentos vão ser a sua renda principal? Será que é melhor o tesouro ou será que é melhor, são melhores, né, os fundos imobiliários? Esse é mais um vídeo, pessoal, da série Terça do Tesouro. Nesse programa Terça do Tesouro, eu ensino como que você pode ter mais rentabilidade e mais segurança do que a poupança através de investimentos em renda fixa. Na maioria das vezes nós falamos sobre tesouro direto e, como é Terça do Tesouro, obviamente, só que hoje nós vamos também incluir um pouquinho aqui de renda variável, né? Não sei se você sabe, mas FIs significa renda variável. Hoje é o programa de número 35, pessoal. Olha só que legal. Então são 35 semanas trazendo conteúdo de educação financeira aqui na internet. O meu nome é Maicon Lima e o meu objetivo é te ajudar nessa jornada de investir com mais rentabilidade e mais segurança do que a poupança. Então vamos lá para as nossas anotações, lembrando sempre que tudo que nós falarmos aqui é um conteúdo de educação financeira, então não será uma indicação de investimentos. Terça do Tesouro, programa de número 35. Primeira coisa, de repente, talvez você esteja em dúvida, talvez não, o que é tesouro, né? Porque para algumas pessoas é fácil, para outras pessoas não é. Já vai aparecer a anotação para você aí na tela. Pronto, já está aparecendo agora. Então vamos lá. O que é tesouro? Inclusive, você pode printar depois essas informações, caso você queira ter elas aí com você. O que é tesouro? Quando nós falamos em tesouro, eu estou me referindo a tesouro direto, né? Tesouro direto. Legal, Maicon. Beleza. E o que significa tesouro direto? Tesouro direto, gente, ele é um programa do Tesouro Nacional em parceria com a B3. Nossa, gente, que coisa complicada. Vamos lá, vamos anotar. É um programa do Tesouro Nacional. Então, todo o país, não sei se você sabia, tem um tesouro. Exatamente. Então, é o nosso Tesouro Nacional, é o tesouro do país em parceria com a B3. Maicon, eu não sei o que é B3. B3 é a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. E essa parceria faz com que você possa comprar tesouro diretamente, ou seja, sem depender de você, por exemplo, comprar um fundo de investimento, que é o que acontecia antes do ano de 2002, e você pagava uma taxa de administração que não valia a pena. Ainda existem esses fundos de investimentos, mas hoje em dia você pode diretamente comprar tesouro. Por isso que o nome se chama Tesouro Direto. Então, ele é um programa do Tesouro Nacional, em parceria com a B3, em que pessoas físicas, assim como eu e você, podem comprar títulos da dívida pública ou títulos públicos federais, né? Títulos da dívida pública federal através da internet. Show de bola. Então isso que é Tesouro Direto. Ele é um programa do Tesouro Nacional em parceria com a B3 e as pessoas físicas, eu, você, nós, investidores, podemos comprar títulos da dívida pública federal através da internet. Em outras palavras, você pode diretamente comprar títulos do Tesouro, né? Por isso Tesouro Direto. Maicon, legal, bacana. Entendi o que é Tesouro Direto.
Agora me explica o que é esse FIs aí. FIs, pessoal, é uma sigla para Fundos de Investimentos Imobiliários. Então vamos lá. Vamos a algumas características dos fundos de investimentos imobiliários. Então, primeiro ponto, ele é um investimento de renda variável. Olha só que interessante, tem gente que não sabe disso, né? Ele é um investimento de renda variável. Então, diferentemente do Tesouro Direto, as possibilidades são: o risco que você vai ter de investir em fundos imobiliários é maior do que o risco de investir em Tesouro Direto. Até porque, não sei se você sabia, mas investir em Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro do nosso país, tá? Isso no Tesouro Direto. Mas agora aqui falando de fundos de investimentos imobiliários, ele é um investimento de renda variável. Uma coisa que é muito comum no nosso país, uma coisa que é muito comum no Brasil, é nós investirmos em empreendimentos imobiliários, né? O que seria um empreendimento imobiliário? Por exemplo, você construir salas comerciais para alugar. Então você pode fazer isso, né? E é extremamente comum. Você vai lá, compra uma sala comercial e deixa ela como, de repente, para você ter uma lucratividade daquele aluguel, ou você constrói casa para alugar, ou paga uma construtora, enfim, faz uma parceria com um amigo que constrói. Existe tudo no Brasil, né? Kitnets para alugar, eu acho que kitnets para alugar às vezes é uma boa sacada, é um bom negócio, mas aqui em fundos imobiliários, o que é legal, o que é bacana, é que esses imóveis, e são grandes imóveis, não é um imóvelzinho pequenininho, né? Eles são imóveis muito distribuídos, imóveis muito diversificados, eles já estão construídos. Então você não vai precisar da sua força, né? De repente, se você mesmo constrói, como meu pai gostava de fazer, você não vai precisar carregar tijolo, rebocar parede, essa coisa toda não. Esses imóveis já estão construídos e basta que você vai lá e faz o seu investimento. Então essa é uma característica também do fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário, ele é um investimento, além de ser um investimento de renda variável, é um investimento que se destina, não é isso? Ao aporte em empreendimentos imobiliários. Então quando você está investindo, isso que é interessante, tá? Eu acho legal, acho bacana isso. Quando você está investindo em fundos imobiliários, você está investindo em um imóvel. De verdade, você está investindo em um imóvel físico. Será que é melhor investir no imóvel físico ou será que é melhor comprar fundos imobiliários? É a mesma coisa, porque você está comprando uma parte do imóvel físico. Só que esse imóvel físico, ele é tão grande que ele não precisa ter um único dono. Por exemplo, imagina um shopping. Tem algum shopping aí na sua cidade? Ou tem algum shopping em uma cidade próxima do seu município? Sim, Michael Lima, tem um shopping. Você acha que aquele shopping tem apenas um dono? O dono do shopping é o fulano. Não, possivelmente não. Ele é um empreendimento de milhares, milhões, possivelmente milhões de reais. E ele não precisa ter um dono só. Ele pode ter vários donos e você também pode ser um dos donos desse negócio, desse shopping. E uma parte desses donos, né? Ou seja, uma parte dessas negociações de quem compra o shopping, elas são negociadas podem ser negociadas através de fundos imobiliários. Bom, então vamos lá. Ele é um investimento que se destina ao aporte em empreendimentos imobiliários. Legal, Michael, bacana, entendi essa parte. E o que mais que você pode colocar também como característica de fundos imobiliários? Existem vários tipos, tá? Existem vários tipos de fundos imobiliários, mas basicamente nós temos fundos imobiliários de shoppings. Vou separar aqui os tipos, né? Então, os principais tipos de FIs, ou seja, fundos de investimentos imobiliários. Então, nós temos fundos imobiliários de shopping, nós temos fundos de lajes, né, que nós falamos, ou galpões
industriais, sim, as indústrias muitas vezes ficam num galpão, aliás, industrial. Então esse é um outro tipo de fundo imobiliário. Nós podemos chamar de fundos de galpões industriais ou de lajes corporativas também, tá? As duas formas são válidas. Esses daqui são os dois tipos de fundos que são mais fáceis de você entender, porque você consegue visualizar um shopping, você consegue visualizar um galpão industrial. Existem outros fundos, tá? Por exemplo, fundos de fundos. Nossa, Michael, como é que pode existir um fundo de fundo? Basicamente, ele é um fundo que investe em cotas de outros fundos imobiliários, tá? Então tem essa situação aí também, tá? Lembrei de um aqui que é bem fácil também de você entender, que são os fundos imobiliários de hospitais, né? Então, fundos imobiliários de hospitais. Então, sim, um fundo imobiliário. Um hospital, ele também pode, né, ser alocado aí dentro de um fundo imobiliário. Outro tipo, fundos imobiliários educacionais também. Educacionais, que eles vão investir, esses fundos imobiliários, eles são alugados aí para universidades, né? São alugados aí para centros educacionais. Então esses são os principais tipos de fundos imobiliários, né? Fundo de shopping, fundo de galpão, fundo de hospital, fundo de fundo e fundos imobiliários educacionais. Então basta você entender, inclusive se você quiser aproveitar para printar, que existem diferentes tipos de fundos imobiliários. E quando você está investindo no fundo imobiliário, você é dono de um pedaço desse galpão industrial, de um pedaço desse hospital, desse shopping ou dessa universidade, por exemplo. Agora, quais que são as estratégias que você pode adotar para investir ou em fundos imobiliários ou em tesouro para ter uma renda extra ou a sua renda principal na aposentadoria? Inclusive, você pode ter os dois também, mas a gente vai analisar por onde que você pode começar e qual que é mais importante, qual que vai fazer mais sentido aí de acordo com a realidade aí da sua carteira, com a realidade aí dos seus investimentos. Então vamos pensar aí em questões estratégicas, como que funcionaria. Bem, gente, o primeiro ponto que eu quero dizer aqui é que quando nós falamos de tesouro direto, ele tem diferentes datas de vencimento. Não sei se você sabia, mas a gente tem tesouro direto aí que vai vencer em 2026, em 2030, em 2035, 2040, sei lá, 2045, 2055. Então, em se tratando de estratégia, você pode pensar o seguinte: eu vou me aposentar em 2035. Né? E se aposentar, lembrando que não significa necessariamente ficar sem fazer nada. Se aposentar, para você ter mais propósito na sua aposentadoria, se aposentar significa fazer as coisas que você gosta. Então, se você gosta de caminhar na praia, vai caminhar na praia. Michael Lima, não gosto de praia. Eu gosto de pegar o carro e passear e viajar. Legal, então vai pegar o carro, vai comprar um bom carro seguro, vai viajar, vai passear. Então, a aposentadoria, para que ela seja melhor aproveitada, é interessante que você tenha um propósito, tá? E não é aquela ideia lá de você esperar pelo INSS, por exemplo, e sabe-se lá quando, com 60, 70, não sei, 80 anos, talvez o INSS vai pagar alguma coisa para você. Talvez, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas se você já é aposentado, você vai ver isso aqui, na verdade, como um complemento. Então vamos imaginar, Michael, eu quero me aposentar em 2035. Então você pode verificar se tem um título lá que ele fica de acordo com esse teu objetivo. Tem um título lá, Michael, Tesouro 2035. Então eu poderia aportar todo mês nele. Isso é um exemplo, tá? Não é uma recomendação de investimento. Você poderia aportar todo mês até chegar a 2035. E chegando lá, você vai ter um montante para você utilizar. E aí lá na frente você define quais são as estratégias. Michael, eu não tenho tanto tempo assim. Eu tenho um tempo menor. Eu vou querer em 2030 ter um complemento da minha aposentadoria, por exemplo. Show de bola. Tesouro Direto, ele vai conseguir te atender. Michael, não tenho tanto tempo assim. Eu vou precisar antes, né? Vou precisar daqui a uns 5 anos, por exemplo, em 2026. Então também hoje existe
títulos, nós podemos dizer aqui de curto prazo. Então, quando a gente fala de estratégia pensando no quesito tempo, tá? E a gente pode definir uma série de critérios para a estratégia, mas aqui nós estamos pensando em tempo. Nós temos dentro do Tesouro Direto, independente do seu tempo, se ele for curto prazo, tá? Aqui eu vou dizer que é curto prazo, quase que médio prazo, né? Mas vamos lá, médio prazo ou longo prazo. Você tem dentro do Tesouro diferentes títulos para objetivos de curto, médio e longo prazo. Michael, 2026 está muito longe. Eu tenho um título que ele me atende em menos tempo. Por exemplo, eu quero guardar um valor, quero acumular um valor para complementar ou para ser minha renda principal de aposentadoria daqui a 2 anos. Sim, você pode utilizar, por exemplo, o Tesouro Selic sem problema nenhum. E mesmo o Tesouro Selic, que ele não é o título mais rentável, ele já tem uma rentabilidade maior do que a poupança. Porque a poupança rende 70% da Selic hoje e o Tesouro Selic rende 100% da Selic. Tá? Então fique atento a essa diferença. Beleza, então. Então o Tesouro Direto ele pode me atender segundo tempo aí, que eu penso em utilizar esses valores. Agora, como que funciona a estratégia se eu falar de fundos imobiliários? Aí é diferente, né? Ele é diferente da nossa estratégia aqui de Tesouro Direto. Então, como que eu acho que você poderia trabalhar a sua estratégia de tempo alocando em fundos imobiliários? Então tem algumas questões aqui que nós temos que levar em consideração. Primeiro, é muito importante você reinvestir os dividendos, porque o fundo imobiliário ele tem uma característica muito interessante. 95% do lucro é distribuída para os investidores, né? Então 95% do lucro é distribuída para os cotistas, é distribuído para quem investe em fundos imobiliários. Então é possível que a sua cota de fundo imobiliário não tenha uma valorização muito grande. Isto é, se você investir lá, por exemplo, no fundo imobiliário R$100, né, ele é diferente de uma ação. Ele talvez não vai valorizar tanto. Daqui a 2, 5, 10 anos, ele talvez não esteja valendo, sei lá, R$500, vamos dizer assim. Só que desses R$100 que você investiu, você recebe um pingadinho lá, né, todo mês, ou a cada 2, 3 meses, 6 meses, conforme a estratégia de cada fundo. Você recebe lá R$1, recebe, sei lá, R$10, R$7, né, R$6, enfim, R$30, não sei, vai depender. Cada fundo tem uma característica diferente, tá? Nós temos vários e vários e vários fundos imobiliários. E aí esses dividendos que você vai recebendo, é interessante você acumular e fazer o reinvestimento deles para que a sua estratégia funcione para quando você for utilizar o valor. Tá? Então esse é o primeiro critério que eu acho que nós temos que pensar aqui. Outra coisa que é muito importante, não é interessante pensar no curto prazo. Por que não é interessante pensar no curto prazo? Curto prazo aqui, gente, para você ter uma ideia, eu estou falando em menos de 5 anos. Não é interessante pensar no curto prazo porque nós estamos tratando de investimentos de renda variável. Não se esqueça disso. Quando você investe em fundos imobiliários, você investe através da Bolsa de Valores. Tá? Isso mesmo. Você investe através da Bolsa de Valores. Então, quando nós falamos de fundo imobiliário, ele é um investimento de renda variável. Beleza? Então fique muito atento a esse detalhe. Opa, acabei colocando minha imagem aqui, show de bola. Então não é interessante você pensar em um prazo menor do que 5 anos, porque é renda variável. Tá? Uma outra questão, como nós estamos tratando de renda variável, então vamos lá, em se tratando de, isso aqui é muito importante, gente, renda variável, não é possível prever, isto é, não tem como você saber qual será a regra de rentabilidade. Rentabilidade. Não tem como você saber qual que vai ser a regra de rentabilidade. Então, Michael, eu vou investir aqui R$100 mil, né? E mais, sei lá, R$3 mil todo mês.
você não tem como saber quanto que vai ter de rentabilidade daqui a 5, 10 anos. Você pode ter uma previsibilidade baseado naquilo que já aconteceu no passado? Sim, porém, as técnicas para você verificar qual será essa rentabilidade são técnicas mais apuradas. Você tem que estudar um pouquinho mais. É totalmente possível, tá? Eu não estou falando mal de fundos imobiliários. Eu invisto em renda variável, mas eu já tenho uma caminhada no mercado. Você pode aprender também? Até pode. Pode aprender, claro que pode sim. Pode entrar no método, pode virar meu aluno, pode continuar fazendo parte aqui somente do conteúdo gratuito, sem problema nenhum. Agora, você nunca vai saber qual que vai ser exatamente a regra de rentabilidade. Então, embora você possa fazer uma previsibilidade de quanto possivelmente eles vão te pagar, você não vai ter certeza. Tá? E isso é diferente aqui no Tesouro Direto. Quando você investe no Tesouro Direto, você sabe qual que é a regra de rentabilidade. Tá? Então aqui é o contrário. No Tesouro Direto, em se tratando de renda fixa, porque o Tesouro Direto ele faz parte de um grande universo chamado de renda fixa. Então, em se tratando de renda fixa, nós sabemos qual é a regra de rentabilidade no momento da aplicação. Então, por exemplo, se você investir num tesouro pré-fixado, isso aqui é um exemplo, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Vou investir, Maicon Lima, num tesouro pré-fixado. Isso aqui nem existe, tá? Eu estou só inventando. 2030. E ele vai render para você, por exemplo, sei lá, vamos arredondar aqui 10%. Então você sabe que esse investimento, esse tesouro pré-fixado 2030, tá? Ele não tem nesse momento, tá? Tem 2024, tem outros anos ali. Isso aqui é um exemplo fictício. Então, no momento que eu invisto nesse tesouro pré-fixado, eu sei que a minha rentabilidade vai ser 10% ao ano. AA, que a gente fala, né? Que significa ao ano, esse AA aqui. Que legal. Então, se... comecei a investir, não sei quando que você está assistindo esse vídeo aí. Mike, eu estou assistindo em 2025. Legal. Então, se você alocar lá 100 mil reais, por exemplo, 100 mil reais, é só você fazer a conta. Né? Você alocou 100 mil reais. Você está no ano de 2025 e você vai deixar até 2030. Então são 5 anos, não é isso? 5 anos com a rentabilidade de 10% ao ano. Então essa que é a diferença. Em se tratando de renda fixa, nós sabemos qual que é a regra de rentabilidade no momento da aplicação. Você sabe exatamente que se você investir em 2025 e deixar até 2030 um valor de 100 mil reais, por exemplo, nesse meu título do Tesouro Direto fictício, ele vai render 10% ao ano. E aí é só você fazer a conta para ver o que dá 10% ao ano. Beleza? Já que em fundos imobiliários, não. Você tem que fazer uma série de continhas, é totalmente possível você fazer isso, mas você não sabe qual que é a regra de rentabilidade. Então essa aqui é uma grande diferença também entre Tesouro Direto e fundos de investimentos imobiliários. Gente, tem um outro fator aqui que não é menos importante, e só para engatar com essa última questão, é a questão do risco. Tá? Então, em se tratando de fundos imobiliários, nós temos maior risco. É isso. Tá? Isso aqui é para complementar essa questão aqui de cima do terceiro ponto. E quando nós falamos em Tesouro Direto, ele é considerado livre de risco. Olha só que interessante. Tesouro Direto, deixa eu tirar minha imagem aqui, ele é um investimento considerado livre de risco. Já os fundos imobiliários, ele é um investimento que tem maior risco em se comparando com investimentos de renda fixa. Gente, eu sei que tem alguns termos um pouquinho mais técnicos aqui, mas o importante é você entender que fundos imobiliários ele vai ter mais risco, vai ter o maior risco se nós compararmos com investimentos de renda fixa. Por exemplo, o Tesouro Direto, que ele é um investimento de renda fixa. Tá? E o Tesouro Direto ele é considerado
livre de risco, né? Ou risco zero também. Embora risco zero não exista, mas ele vai ser muito mais seguro, inclusive é considerado o investimento mais seguro do país. Se você quiser printar essas informações, vou fazer duas telas aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é a primeira tela, né? Então, se tratando de Tesouro Direto, vou deixar aqui destacadinho aqui. Então, aproveita, faz o print aí para você entender as características do Tesouro Direto. Show de bola. Agora vamos para frente, vou rodar aqui um pouquinho para frente e faz um print aqui para você entender as características. Ó, pronto, tá na tela para você printar, para você entender as características dos fundos imobiliários. Nós estamos pensando aqui em um cenário para você utilizar esse investimento para sua aposentadoria, seja como complemento ou seja para você ter aí como sua renda principal, tá? Gente, quando nós falamos de Tesouro Direto e quando nós falamos de fundos imobiliários, eu acho que você pode fazer o seguinte, e aí é uma dica, voltando para mim agora, tá? É uma dica, a escolha vai ser sua. Maicon Lima, eu nunca investi, nem sei por onde que eu começo, eu quero fazer um complemento ou a minha renda principal para a minha aposentadoria. Por onde que eu poderia começar? Sim, Tesouro Direto é uma boa escola e nós vimos ali quais são as características do Tesouro Direto. Ah, Maicon Lima, eu já invisto no Tesouro Direto, né? E eu quero, de repente, ter um pouquinho mais de diversificação nos meus investimentos. Como que eu posso fazer? Eu posso, de repente, ter Tesouro Direto e também fundos imobiliários na minha carteira de investimentos. Maicon, o que é carteira de investimentos? Carteira de investimentos é um nome técnico, né, para chamar aí os seus investimentos. Gente, mais uma coisa que é muito importante. Vou dividir em duas partes. Primeiro ponto, você nunca vai saber tudo sobre investimentos. Nunca. Ó, eu tô aqui acompanhando o mercado há praticamente 2 décadas. Já fiz vários cursos, já trabalhei no mercado financeiro, eu tô falando de mim, tá? Leio livros, mentoro, tenho alunos. Eu não sei tudo sobre investimentos. Eu aprendo às vezes até com meus alunos. Olha só que interessante. E eu estou acompanhando o mercado financeiro. Minha vida é só investimento. É só finanças. É só educação financeira. Eu não sei tudo. Você então também não vai saber tudo. Concorda comigo? Dito isso, você não precisa querer aproveitar todas as oportunidades. Então, embora eu acho que sim, para aposentadoria, fundos imobiliários e Tesouro Direto fazem uma boa combinação, é interessante você ter uma evolução, você fazer um passo a passo e sim, tirar da poupança, porque a poupança está com a rentabilidade muito baixa, não está valendo a pena já há muito tempo. Eu acho que nunca valeu a pena. Mesmo lá nos anos 90, quando a poupança chegou a render 85% em um mês, estou falando lá nos anos 90, que ela rendeu lá mais de 80% em um mês, a inflação era astronômica e você já tinha investimentos de verdade e investimentos muito melhores. Quiçá, a partir de 2020, aí estamos em 2021 nesse vídeo, né? Você pode estar assistindo depois e tal. 30 anos depois, a história é sempre a mesma coisa. Então, é importante a gente sair desses investimentos mais populares. Então, beleza, gente? Então, você não vai saber tudo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto não fique pensando, preciso aproveitar as melhores oportunidades. E aí, daqui a pouco, você investe um pouco em fundos imobiliários, um pouco em tesouro, tenta fazer de tudo um pouco e não consegue fazer nada. Então, vai passo a passo. De repente, uma dica é o que eu faria se eu estivesse começando hoje. Eu começaria com a renda fixa, onde eu comentei com você que você tem uma previsibilidade da sua rentabilidade, e aí sim eu gradativamente faria a evolução para a renda variável, onde você não tem uma previsão de uma forma tão simples de qual vai ser a rentabilidade, mas com algumas técnicas você pode entender um pouco melhor esse cenário.
Espero que você tenha gostado do vídeo, foi bastante informação. Eu tentei repetir algumas vezes e essa repetição é didática. Mas se você ficou em dúvida, eu vou deixar aqui na descrição um grupo. Eu tenho um grupo de Tesouro Direto. Ele é um grupo fechado. Eu organizo, eu e minha equipe. E lá toda vez que tem um vídeo novo, toda vez que tem um conteúdo novo aqui no canal, as pessoas que estão lá dentro são avisadas. E lá dentro do grupo, você recebe também, eventualmente, materiais complementares. Eventualmente eu mando algum PDF, mando algum áudio, mando outras informações para você se acostumar e entender melhor como que funciona esse mundo de Tesouro Direto, esse mundo de também outros investimentos, focado, tá, para investidores iniciantes. Um grande abraço. Deixa aqui na descrição qual que foi o seu maior aprendizado. Será que para aposentadoria vai ser melhor fundos imobiliários ou tesouro? Deixa um comentário aqui e por que você acha melhor fundos imobiliários ou tesouro direto como complemento da sua aposentadoria, ou se você saber investir de verdade, esse vai ser o seu investimento principal. E o INSS vai ser só uma crialinha lá que vai cair na sua conta. Um grande abraço mais uma vez e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!